Bom dia, quarto ano! Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, hoje nós vamos trabalhar com geografia. Vamos abrir o nosso livro na página 300. Vamos trabalhar até a página 308. Depois da página 308, tem aquela seção que fecha o capítulo, né? A revisão. E depois vocês irão lá para a página, lá atrás, a página 332, ok? Hoje nós vamos falar sobre os rios nas paisagens do município. Primeiro, eu preciso saber o que são rios. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem esse espaço aqui para colocar o que são rios. Rios são correntes de água doce que correm para o mar, para um lago ou para um outro rio, ok? Então, vamos lá. O nosso Brasil é um país que tem grande quantidade de rios. Nós somos beneficiados em relação à água, porque o nosso país ele tem grandes rios e grande quantidade de rios. Os rios, eles se diferenciam em alguns aspectos, como largura, profundidade, extensão e volume. Os rios, eles apresentam características diferentes de acordo com a forma de relevo por onde correm suas águas. Vamos ver aqui. Esse rio aqui é um rio chamado Rio de Planalto. Por que ele é um rio de Planalto? Porque as suas águas correm em terrenos elevados com desníveis, ou seja, em terrenos irregulares. Então, as suas águas correm com mais força, com mais rapidez. E esses rios, que são chamados rios de Planalto, eles são aproveitados para produzir energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Agora, esse daqui é um rio chamado Rio de Planície. Por que ele é chamado um rio de planície? Porque as suas águas, tá? As suas águas correm por terrenos planos com pequenas ondulações. Esses rios aqui, chamados rios de planície, eles são utilizados para a navegação. Agora eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Olha aqui, gente, esse rio de planície aqui, ele é um rio cheio de curvas, perceberam? Então, ele é um rio sinuoso, porque ele corre por caminhos e ele vai fazendo curvas, ok? Agora vamos para a página 302 e 303, que nós vamos falar sobre as partes de um rio. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui, que está assim mais clara para vocês entenderem. Os rios, eles têm as suas partes, então vamos conhecê-las. O rio nasce geralmente, tá, em terreno mais elevado. Então, o lugar onde o rio nasce é chamado nascente. Agora, o caminho pelo qual as águas do rio, no caso aqui do rio, passa, é chamado de leito.
tá? O caminho que a água do rio faz é chamado de leito. Esse rio aqui, ó, nós podemos dizer que ele é um rio sinuoso, né? Porque ele é cheio de curvas, ok? Até aqui tá entendido? Lugar onde o rio nasce, nascente. Lugar onde correm as águas, a água do rio é chamado de leito. Vocês estão vendo aqui um outro rio? Esse rio aqui é chamado de rio afluente. Por quê? Porque ele está despejando as suas águas neste rio aqui, que é um rio principal. Aí, aqui dos lados, nós temos as terras que ficam nas laterais do rio, que são chamadas de margens. Se eu ficar de costas para a nascente do rio, eu tenho, do meu lado aqui direito, eu tenho a margem direita. E aqui, a margem esquerda. Então, aqui corre as águas deste rio. E aonde o rio despeja suas águas é chamada de foz. Uma foz, ela pode ser um mar, tá? Ela pode ser um mar, ela pode ser um lago ou ela pode ser um outro rio, como nesse caso aqui, ó. A foz desse rio afluente é esse rio aqui, o rio principal. Esse rio é chamado de principal porque ele despeja suas águas no mar. Então, sempre que um rio despejar as suas águas no mar, ele é chamado de rio principal, ok? Então, vamos lá. Lugar onde o rio nasce, nascente. Lugar onde correm as águas do rio, leito. Rio que despeja suas águas em outro rio é chamado de rio afluente. Terras que ficam nas laterais do rio é chamada de margens. Lugar onde o rio despeja suas águas é chamada de foz. Uma foz de um rio pode ser o mar, ou um lago, ou um outro rio, ok? Vamos para a página 305, onde nós vamos falar sobre a importância dos rios. Todos os seres vivos necessitam de água e nós retiramos a água que necessitamos dos rios, tá? Então, a água que nós utilizamos aqui nas cidades, nós retiramos dos rios. Então, todos os seres vivos necessitam de água. E a água, os rios são importantes por quê? Porque eles nos fornecem água. E essa água, ela é utilizada de várias formas por nós e pelas atividades econômicas, como na agricultura, para irrigar as plantações, na pecuária, nas indústrias, nos hospitais, nos comércios e também na nossa higiene pessoal e também o que? Na higiene da casa. Além dos rios serem utilizados principalmente, aí a gente não pode esquecer, como a tia falou lá, dos rios de Planalto, que a força das suas águas são utilizadas para a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, se hoje nós temos um certo conforto, né? Nós temos a eletricidade a nosso favor, e isso é porque as águas dos rios estão gerando essa energia, ok? Também utilizamos a água dos rios para quê? Para a navegação, para a pesca e também para o lazer, ok?
Vocês está entendido até aí? Ótimo. Se vocês entenderam, então vocês irão fazer, tá? Os exercícios que aí estão das páginas 301, 303, aliás, 304, 305, 307, 308 e 332. Mas antes de nós fecharmos aqui, eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu pegar aqui, cadê o meu livro que eu estava utilizando? Olha só. É importante nós falarmos sobre o que é assoreamento e também o que é mata ciliar. Vamos começar pela mata ciliar. Olha aqui. Vamos utilizar esse desenho mesmo. A mata ciliar é a vegetação que cresce nas margens do rio. Olha aqui, deixa eu pegar essa imagem aqui. Tá pequena, mas tá legal. Olha aqui. Vocês estão vendo a vegetação que cresce nas margens do rio? Olha aqui. Essa vegetação tem uma função. Olha aqui. A mata ciliar tem a função de evitar, tá, que os sedimentos do solo caiam dentro do leito dos rios. Caindo sedimentos, areia, pedra dentro do leito dos rios, o que acontece? O rio fica assoreado, tá? A sua profundidade diminui, porque ele está cheio de sedimentos no seu leito. Então, a mata ciliar tem essa função de evitar que os sedimentos do solo caiam no leito dos rios, ok? Então, agora, o que é assoreamento? Assoreamento é o acúmulo de sedimentos no leito dos rios, ok? Então, tá bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Nós temos direitinho o que é sedimento, o que são matas ciliares, ok? Então, agora a tia já explicou. Vocês farão as atividades, depois a tia volta e vamos corrigir, ok? Ótima aula para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar. Beijos.